O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele deve nos inspirar, ele deve não apenas nos inspirar, ele deve iluminar a nossa oração. Isto é, como tem sido a nossa atitude diante de Deus. E é providencial que nós façamos esta reflexão depois do Evangelho de ontem, que nos apresentava como servos inúteis. Nós refletíamos que este reconhecimento diante de Deus, ele não só não nos rebaixa, como ele é a condição de tornar o nosso coração cheio de gratidão. Isto é, eu sou um servo inútil, eu não fiz nada além do que a minha obrigação, mas Deus me ama. E tudo aquilo que eu fizer para com Deus, por amor a Deus, sempre estará aquém de tudo aquilo que eu já dele recebi. Então, do meu coração, a gratidão deve ser uma resposta automática, uma consequência imediata. Deus me dá tanto, Deus faz tanto por mim, de modo que tudo aquilo que por Ele eu fizer é sempre pouco, porque Deus fez muito mais. Então percebe que o reconhecer-se um servo inútil, que o reconhecer-se sem merecimento de Deus, não é fruto de uma baixa autoestima, de uma tristeza clínica, de uma doença, de uma depressão, mas muito pelo contrário, de um saber-se amado e muito amado, de um saber-se agraciado e muito agraciado, de modo que tudo aquilo que por Ele eu fizer é sempre muito pouco, é sempre muito pequeno, porque Ele fez muito mais. Pois bem, então, tendo em mente este pano de fundo do Evangelho de ontem, lancemos o olhar sobre o Evangelho de hoje. Diz aqui que Jesus estava caminhando para Jerusalém e ele passava por entre Samaria e Galileia, e que 10 leprosos vieram ao seu encontro. Não se aproximaram muito, porque a lei proibia. Um leproso, ele não podia se aproximar demais, já que ele poderia contaminar a pessoa sadia. Então eles se aproximam, eles não podiam tocar em Jesus, e Jesus também, segundo a lei, não podia tocar neles. Então eles se aproximaram, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E diz aqui que ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Isto é, os sacerdotes deveriam
constatar a cura. Mas percebe, Jesus não curou. Jesus, de alguma maneira, exigiu deles até mesmo uma fé. Porque disse, vão lá e se apresentem aos sacerdotes. Mutatis mutandis, mudando aquilo que deve ser mudado, nos lembra mais ou menos aquele acontecimento lá nas bodas de Caná, quando faltou vinho e Jesus mandou encher as talhas de água. Ora, Senhor, está faltando vinho, o Senhor está mandando a gente encher as talhas de água. Quer dizer, é um trabalho sem significado, é um trabalho perdido. Para que é que eu vou encher as talhas de água, se do que eu estou precisando é de vinho? Mas eles foram obedientes e encheram as talhas de água. Percebe aqui, né, meus santos, que precisamos ser obedientes a Deus, para que nós alcancemos as graças de Deus. E isso é necessário, não porque Deus queira ser obedecido, e se não for obedecido, Ele não nos concede as graças. Não, não é isso. Precisamos obedecer a Deus, porque quando não lhe somos obedientes, a soberba toma conta do nosso coração. E aí, se Ele nos conceder graças com o coração cheio de soberba, aquelas graças se tornarão causa de uma soberba ainda maior, e nós nos afastaremos ainda mais de Deus. Então, por isso que Deus, Ele segura as suas graças, não as concede aos soberbos. Por quê? Porque para um soberbo, até mesmo as coisas boas são utilizadas em seu demérito, em seu prejuízo. Pois bem, então, aqueles lá, os serventes, nas bodas de Caná, eles foram obedientes e encheram as talhas de água. Os leprosos foram obedientes e foram se apresentar ao sacerdote. Isto é, eles poderiam ter dito, eu não fui curado ainda, quer que eu vou lá me apresentar ao sacerdote? Olha aqui as manchas na minha pele, olha aqui as minhas feridas, eu ainda continuo leproso. Mas eles foram obedientes a Jesus e, em atenção à tua palavra, eles foram se apresentar aos sacerdotes. E aqui eu faço referência também àquele evangelho em que Jesus manda Pedro lançar a rede. Ele disse, Senhor, eu tentei pescar a noite inteira e não consegui nada mais. O Senhor está mandando? Eu vou obedecer. Meus irmãos, esta é a primeira atitude nossa, na nossa vida espiritual. O Senhor me pede isso, eu não vejo muita lógica. Eu acho até, olha a presunção, que deveria ser diferente. Mas eu vejo que nisto consiste a vossa vontade. Então, muito bem, Senhor, seja feita a vossa vontade na terra, na minha vida, como ela é feita no céu. Eu farei. Então, os 10 leprosos, ainda leprosos, foram se apresentar ao sacerdote. E diz que, versículo 14, Lucas, capítulo 17, versículo 14, enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Isto é, a cura se deu no processo da obediência, da ida aos sacerdotes. E isso não poucas vezes acontece conosco também. Se nós esperarmos alcançar as graças para entrarmos no caminho da obediência, isso não dá certo. Mas se nós entrarmos na obediência a Deus, no serviço a Deus, nós iremos perceber que enquanto caminharmos, isto é, no decorrer da nossa vida, muitas graças se realizarão, se concretizarão na nossa vida. E foi assim que aconteceu com esses leprosos. A graça, a cura veio
enquanto eles caminhavam. É um evangelho, aqui, meus santos, que nós poderíamos fazer várias aplicações espirituais e fazer várias interpretações alegóricas até. Isto é, isso também acontece conosco, né? Se você olhar para trás, se você já tem 2, 3, 5 anos de caminhada com o nosso Senhor, você vai ver, eu espero que você isso veja, que muito no seu coração foi modificado, muitas graças lhe foram concedidas enquanto você caminhava. O problema é que nós às vezes, não poucas vezes, muitas vezes, nós queremos já ser curados para depois começar a com Ele caminhar. Não é assim. O problema é que nós muitas vezes, nós queremos primeiramente ser curados para depois obedecer. E o caminho é diferente. Primeiramente, meu santinho, entre na obediência, entre no caminho de Deus, procure fazer a vontade dEle, e quando você estiver nesta obediência, no momento certo, a graça virá, ou no momento certo, você perceberá que a graça já aconteceu. Diz então, que enquanto eles caminhavam, eles ficaram curados. E um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz para agradecer. E aqui, meus irmãos, Jesus, quando se encontra com ele, Jesus pergunta: mas não foram 10 os curados? Ele disse: sim, Senhor, e só tu voltaste para agradecer. Percebe aqui a sensibilidade, a delicadeza do coração de nosso Senhor, que sente a nossa falta. Isto é, foram 10 os curados, Jesus sabia que os 10 foram curados, mas aquela graça criada, aquela graça para este mundo, porque ficar livre da lepra do corpo é uma graça para este mundo, né? Isto não significa que os curados da lepra deste mundo foram curados da lepra espiritual, da lepra do pecado. Isso não significa que os que tiveram o seu corpo livre da lepra terão as suas almas livres do pecado e salvas por toda a eternidade. Então, aquela graça concedida aos 10 só foi salvífica para um. É admirável, meus santos, e isso entristeceu o coração de nosso Senhor. Isto é, Deus, quando nos concede graças, Ele não as concede a nós simplesmente para tornar a nossa vida melhor. É claro que Deus quer que nós sejamos felizes aqui também, mas primeiramente Deus quer que nós alcancemos a felicidade perfeita, a felicidade que não passa, a felicidade do céu, a felicidade eterna, de modo que tudo aquilo que Ele nos concede aqui é para abrir o nosso coração para alcançar aquela outra felicidade para a qual Ele nos mandou o quê? Labutar. Esforçai-vos por passar pela porta estreita, trabalhai pelo alimento que não passa, aspirai às coisas do alto. Várias passagens na Sagrada Escritura que nos ensinam a buscar primeiramente, com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho, aquela riqueza que a traça não corrói e a ferrugem não destrói. E é desta sabedoria que nós somos carentes. E, infelizmente, dos 10 agraciados, apenas um se abriu para esta realidade e voltou para agradecer. E Jesus diz a ele: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Os 10 foram curados e continuaram curados. Os outros 9 que não voltaram para agradecer, continuaram curados da lepra. Mas apenas para um, Jesus disse: a tua fé te salvou. Pois bem, meus irmãos,
Este é o texto bíblico. E nós poderíamos nos perguntar, por quê? Por que só um voltou para agradecer? Algumas respostas são possíveis. Nós poderíamos dizer que apenas um, vamos fazer agora um gancho com o evangelho de ontem, apenas um se sabia um servo inútil, não merecedor das graças de Deus. Talvez os outros 9 ficaram felizes, mas afinal de contas, Deus tem que me conceder algumas graças, né? Ficaram felizes, mas afinal de contas, ora, eu já fiz tanto por ele, que não custa nada para ele, que é Deus, me curar da lepra, né? Porque diz aqui o texto, que aquele que voltou para agradecer, era um samaritano. Os outros, possivelmente, eram judeus, eram da raça eleita. Aquele era um samaritano, aquele sabia, ele tinha, por experiência, digamos, existencial, ele tinha a experiência de que ele não era tão merecedor como os judeus se achavam merecedores. Então este se achava de fato um servo inútil, de que ele não merecia as graças, de modo que ele recebe tudo como expressão do amor de Deus. Uma pessoa que trabalhou direitinho, ela não recebe o salário como uma graça, ela recebe o salário como merecimento. Ela trabalhou, ela deve receber. Mas uma pessoa que não tem emprego e recebe aquele salário, ela recebe como um dom, como um presente. Aqueles 9, talvez judeus, se achavam merecedores das graças de Deus, porque eles eram judeus. Este samaritano sabia que não era judeu. Então quem sabe, pela sua atitude, isso nos leva a crer, ele não se achava merecedor, então ele foi com um coração cheio de gratidão, se colocar aos pés de nosso Senhor, agradecer. E é esta, meus santos, a atitude que deve estar presente no nosso coração. Se nós acharmos que fazemos muito por Deus, de modo que quando Ele nos concede graças, eu sequer agradeço porque, gente, eu já faço muito por Ele, eu fujo dos pecados mortais, eu luto contra os pecados veniais, eu vou à missa todos os dias, eu devolvo o dízimo, eu faço a quaresma de São Miguel, eu vivo direitinho o advento que está chegando, a quaresma em preparação à Páscoa, eu também faço direitinho. Então você começa a colocar diante de Deus todas as coisas boas, e são coisas boas, tá? Boníssimas. Você faz a quaresma de São Miguel, você se prepara na quaresma para a Páscoa, você vive o advento, você vem à missa muito frequentemente, mais ainda do que apenas aos domingos, todas coisas boas, boníssimas, mas o problema está no seu coração, que apresenta isso como méritos, se esquecendo que infinitamente mais Deus por você fez, e aí você acha que isso o torna merecedor de graças, e quando Deus as concede a você, você nem se dá o trabalho de agradecer, porque afinal de contas, eu mereço mais do que aquele desgraçado pecador, que não faz por onde merecer graça alguma. Meus irmãos, como tem sido a nossa oração? Será que nós dobramos os nossos joelhos, e nós o que? Nós pedimos, fazemos oração de petição, nós pedimos por nós pedimos pelos outros, nós dobramos os nossos joelhos, nós fazemos alguma adoração, nós nos reconhecemos criatura e Deus como Criador, mas será que nós fazemos uma ação de graças? Será que nós fazemos uma Eucaristia? A palavra Eucaristia vem disso, né? Uma ação de graças, um agradecimento. Será que nós agradecemos a Deus pela sua paciência, pela sua bondade,
Será que nós agradecemos a Deus por Ele ter nos deixado uma igreja, instituído a Eucaristia, deixado o sacramento da confissão? Será que nós agradecemos a Deus pelas graças que Ele cotidianamente nos concede? A graça da vida, a graça da saúde que temos, talvez não da saúde que desejamos, mas da saúde que temos, que é muito melhor da que muitos têm por aí. Isto é, agradecer a Deus pelas graças que Ele nos concede, ou nós, sempre que nos colocamos em oração, nós veladamente nos colocamos em atitude de reclamação. Isto é uma petição, mas que na verdade eu estou reclamando, estou pedindo a Deus isso, aquilo e aquilo outro, como que quisesse dizer: o Senhor bem que poderia melhorar a minha vida, o Senhor bem que poderia olhar para a vida daquelas pessoas por quem eu rezo, o Senhor bem que poderia dar mais atenção às minhas preces, e o Senhor não faz. Então a sua oração de petição, a sua oração de intercessão, de súplica, é na verdade uma forma velada de reclamação, porque você não é agradecido por tanto que Deus tem lhe concedido. Uma pergunta aqui, meus santos, que não é para ninguém responder: quem todos os dias tem o costume de agradecer, mas de agradecer de coração, não no automático? Porque rezar no automático, infelizmente, nós sabemos, mas rezar de coração mesmo, agradecendo a Deus por tantas graças a você concedidas. E quem ousaria rezar: Senhor, se o Senhor não me concedesse mais graça nenhuma, as que já me foram concedidas já são mais que suficientes. Quem diria isso? Eu vou pedir, Senhor, eu vou pedir porque eu sou teu filho, eu vou pedir porque eu sei que o Senhor é bom. Mas se o Senhor nunca mais me conceder graça nenhuma, eu serei eternamente grato ao Senhor. Existem pessoas, por exemplo, que ajudam aqui a paróquia, ou que me ajudam em alguma circunstância, e às vezes quando eu vou pedir algo a alguma dessas pessoas, seja para a paróquia, seja para mim, e essas pessoas já ajudaram, eu sempre começo dizendo assim: olha, não se preocupe, você já fez tanto por essa paróquia, que se você disser que não pode, não tem problema. E essa deveria ser a nossa atitude com Deus. Olha, Senhor, o Senhor já fez tanto por mim, o Senhor morreu por mim, o Senhor se dá a mim como alimento na Eucaristia, o Senhor me perdoa os meus pecados. Se o Senhor não me concedeu o que eu estou pedindo, não se preocupe, o Senhor continuará sendo boníssimo, muito bom, e eu não vou botar cara feia, mas eu vou pedir, porque me ensinaram que nós sempre podemos pedir, mas se o Senhor disser não, eu vou dizer: muito obrigado, Senhor, porque o não do Senhor é para a minha salvação também. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um coração grato, um coração cheio de gratidão, que exorciza o egoísmo, que exorciza o orgulho, que exorciza a pretensão de se achar um servo digno dos favores de Deus. Somos servos inúteis. Pois bem, mas eu aqui me perguntava que por que apenas um voltou para agradecer? Eu dizia que algumas atitudes, algumas respostas são possíveis. A primeira é que eles se achavam merecedores, e apenas aquele samaritano se sabia agraciado, por isso só o samaritano voltou para agradecer. Segundo, porque eles eram ingratos, e existem pessoas ingratas, e às vezes nós assim nos comportamos com Deus, isto é, nós temos consciência de que Ele nos concedeu graças, mas rezar requer tempo, né? Agradecer, ação de graças é uma forma de oração, e dedicar tempo à oração para agradecer a Deus requer tempo, requer disciplina de organizar o seu tempo. Mas como você é ingrato,
como você é egoísta, como você quer todo o seu tempo para você, para dormir, para trabalhar, para o lazer, para fazer as suas coisas, para olhar o WhatsApp. Você acaba não guardando tempo para a sua oração. Não é apenas que você não tem oração de ação de graças, você sequer tem tempo de oração, porque você é um egoísta, você é um ingrato, você é um ladrão, porque você está roubando aquilo que a Deus pertence. E aquele tempo que lhe foi dado para que você o administrasse, você o administra em total e completo benefício próprio. Benefício próprio, entre aspas, né? Em total e completo malefício próprio, que você o interpreta como benefício naquele momento da sua história. E o terceiro pode ser a indiferença. Isto é, você é uma pessoa tão desligada das realidades sobrenaturais que você nem se dá conta quando está sendo protegido, quando está vivendo um livramento, quando está sendo agraciado. É como uma pessoa, é como um filho, filho aqui, eu me refiro aos filhos de vocês em suas casas. O pai ama, a mãe cuida, e o filho é tão distante dos pais que se torna indiferente a eles, não consegue perceber como tem pais bondosos, com os defeitos que os pais têm, tá? Não estou falando aqui da Virgem Maria e São José, estou falando dos pais aqui da terra, mas que os pais aqui da terra, mesmo com os seus defeitos, não poucas vezes são bons, se dedicam, trabalham, se empenham pelo bem dos filhos, e os filhos são incapazes de agradecer aos pais, porque eles são indiferentes. Isso também se aplica a nós. Vivemos tão ensimesmados, tão preocupados com os nossos afazeres, com as nossas ocupações, com os nossos projetos, que não tirando os olhos de nós mesmos, não podemos voltá-los para Deus e ver o quanto Deus tem sido bom, de tantos males Ele tem nos livrado e quantas graças Ele tem nos concedido. Que hoje, meus santos, diante desta palavra, peçamos à Virgem Maria, com o seu coração cheio de gratidão, que diz: o Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Ela reconheceu as graças que de Deus recebeu. Peçamos a intercessão dos santos, que mesmo em meio às dificuldades da sua vida, sabiam como eram amados, e viam, inclusive nos sofrimentos permitidos por Deus, expressão do seu amor. Cito aqui apenas São Padre Pio, que dizia que se ele não tivesse sido perseguido, se ele não tivesse sofrido o quanto sofreu, ele não se salvaria. Então ele viu naqueles sofrimentos permitidos por Deus, um cuidado de Deus para salvá-lo. E eu sempre gosto de enfatizar, ele não disse: se eu não tivesse passado por essas provações, eu não teria me santificado, eu não teria me tornado santo. Ele disse: eu não teria alcançado a salvação. Nós às vezes, e termino, às vezes quando o sofrimento bate a porta da nossa vida, nós começamos a reclamar de Deus. Às vezes, quando uma doença ou uma provação nos visita, nós interpretamos aquele problema, aquela provação, como um descuido de Deus, quando na verdade é um cuidado do Senhor para a nossa salvação e para a nossa santificação. Peçamos a Deus que nos conceda um coração como o deste leproso que voltou para agradecer, de modo que todas as graças de Deus na nossa vida, com o coração agradecido, se tornarão instrumento, graças para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.